porque eu tô aqui hoje, mais uma vez, para conversar com vocês sobre outra data histórica importante, certo? É a abolição da escravatura, que está aí bem pertinho da gente, essa próxima data, do dia 13 de maio, tá? Sobre a abolição da escravatura, hoje eu queria conversar com vocês de uma forma diferente. Eu já conversei muito em sala, quem é meu aluno sabe, eu já conversei bastante sobre a abolição, os motivos e tudo mais. Então hoje eu queria fazer com vocês o seguinte, um quiz de perguntas e respostas para eu testar o conhecimento de vocês. E vocês também testarem aí em casa rapidinho o que é que vocês sabem sobre a abolição da escravatura, tá? Então vamos lá. Só para a gente lembrar, a abolição da escravatura, gente, é uma data muito importante porque vem trazer aí alguns conceitos sobre o processo de escravidão no Brasil, tá? E sobre como esse processo acabou. Foi um processo longo, duradouro e muito doloroso para as pessoas que passaram por essa situação naquela época, tá? E vale muito a nossa atenção e o nosso reconhecimento um pouquinho. Então eu queria fazer com vocês um jogo bem rápido de perguntas e respostas para ver como é que está o conhecimento de vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: alguém sabe qual é a data da abolição da escravatura? Para não deixar a pergunta tão vaga, vou dar aí 3 opções a vocês. A nossa letra A é 13 de maio de 1888. Letra B, 13 de maio de 1988. E letra C, 13 de maio de 1798. E aí, alguém de vocês já sabe qual é a resposta? Um tempinho para pensar. Vamos lá? Quem respondeu letra A, gente, 13 de maio de 1888, acertou, tá? Foi essa data que aconteceu a abolição da escravatura aqui no Brasil. Tendo em vista que em outros países já tinha acontecido esse processo de libertação dos escravos, tá? O Brasil foi o último país da América Latina a libertar os escravos, muito mais por uma pressão exterior, por uma pressão de países como a Inglaterra e tudo mais. O Brasil ainda era um país muito agrário e outros países fizeram uma certa pressão para que fossem libertados os escravos, né? Também era uma questão econômica. E então o Brasil passasse a ser industrializado e não tanto agrário, não tem uma economia tanto voltada para o setor agrário. Então foi em 13 de maio de 1888, ok? A segunda pergunta que eu tenho para fazer a vocês é: qual foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil? Certo? E aí eu tenho as mesmas 3 opções. A lei Eusébio de Queiroz, na letra A. Na letra B a gente vai ter a lei do ventre livre. E a letra C, a lei áurea. E aí, vocês já sabem qual das 3 leis foi a que de vez aboliu a escravidão no Brasil? Vamos lá, um tempinho. E acertou aí quem tá achando que é a letra C, a lei áurea. Foi a lei que definitivamente, certo? Excluiu, né? Extinguir a escravidão no Brasil. Lembrando que antes da lei áurea nós tivemos outras leis. A primeira delas foi a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados no Brasil, proibia a entrada de africanos escravizados aqui nos navios negreiros e tudo mais. Muito embora essa lei ficou muito no papel, acontecia, por mais que existisse uma lei para proibir o tráfico de escravizados, ainda assim, infelizmente, acontecia, tá? A segunda lei também tivemos a lei do ventre livre, que foi feita aí, né, foi instituída em 1871. Essa lei, ela instituía a seguinte questão: os filhos, né, de mulheres escravas, de mães escravas, estavam libertos a partir desse ano. Eles nasciam livres, ok? Desde que também eles tinham que pagar uma certa indenização, uma certa concessão aí, a partir dos 8 anos de idade. E também tivemos a lei do sexagenário, que libertava os escravos a partir dos 65 anos de idade, ok? A terceira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é outra bem legal. É quem assinou a Lei Áurea. Já sabemos que os escravizados eles foram libertados por conta da Lei Áurea, mas quem assinou essa lei? A primeira letra e a primeira alternativa para vocês é a letra A, é a princesa Isabel de Bragança. A letra B é Dom Pedro II, será que foi ele? E a letra C é Dom Pedro I. E aí, qual das 3 opções você acredita que é? Hein? Tempo aí para vocês pensarem. Quem respondeu, gente, a primeira opção, que é a princesa Isabel, acertou, certo? Foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Porém, a gente precisa lembrar que ela assinou a Lei Áurea, mas não foi só ela quem participou desse processo.
Foi um processo de abolicionismo lento, duradouro, que teve participação de vários setores, de várias classes sociais, certo? Ela simplesmente assinou, mas a lei já havia sido aprovada. E aí eu pergunto a vocês, quem votou para aprovar essa lei para poder a Princesa Isabel assinar? A primeira opção é a Câmara Geral, que atualmente, né, a gente levando para a atualidade, é a Câmara dos Deputados. A segunda opção, letra B, é Dom Pedro II. Será que foi ele que votou a favor? E a letra C, a própria Princesa Isabel de Bragança. Foi ela quem realmente votou? E aí, qual das três opções você acha que é? Quem colocou, gente, apostou as suas fichas aí na primeira opção, que foi a Câmara Geral, acertou, tá? A Princesa Isabel era sim a princesa, tinha uma certa autoridade, mas ela não decidia sozinha as coisas, né, todas as questões. Precisou ser passada pela Câmara Geral para poder ser aprovada essa lei, como todas as outras leis anteriores que eu citei aqui, ok? A partir do momento que ela assinou essa lei, no dia 13 de maio de 1888, os escravizados estavam oficialmente libertos, ok? E aí, como todo movimento abolicionista, eu disse para vocês, foi um processo longo, eu pergunto a vocês, por que vocês acham que foi um processo longo? Gente, foi um processo longo porque, obviamente, tinham grupos contrários a esse processo de abolição da escravatura. E aí, alguém tem algum palpite do que seriam, de quem eram esses grupos contrários, quais foram essas classes sociais que eram contrárias a essa abolição? Na letra A, eu dou a opção para vocês dos camponeses, certo? Na letra B, dos fazendeiros. E na letra C, dos republicanos. Quem desses grupos vocês acham que de fato foi contrário aí à abolição da escravatura? Quem falou que era a letra B, que eram os fazendeiros, acertou. Temos que lembrar que os escravizados vieram para cá, os africanos vieram para cá na condição de escravizados para trabalhar principalmente em lavouras de café, de cana. Como eu disse, o Brasil era um país voltado para a agricultura, para o sistema de economia agrária, certo? E os grandes fazendeiros eram que detinham, né, que compravam esses escravizados para trabalhar nas suas lavouras, para trabalhar nas suas fazendas. E obviamente que eles não iam gostar, né, não iam querer que libertassem os escravizados, porque os escravizados eram uma mão de obra barata, todo o preço que eles tinham que pagar para os escravizados era simplesmente abrigo e comida, que era o básico, certo? Eles não tinham que pagar salários, então eles não tinham custo nenhum com essas pessoas, como a gente sabe, eram escravos. E logo eles ficaram descontentes com a ideia de abolição, porque eles iam perder de ter aí essa regalia, né, de uma mão de obra tão barata. Obviamente foi prometido a eles uma certa indenização, mas essa indenização eles nunca chegaram a receber, de modo que eles começaram a se sentir injustiçados por ter que libertar os escravos. Quando na verdade a gente sabe que os injustiçados de verdade eram só as pessoas que estavam passando por aquela situação, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer a partir desse quiz um pouco mais sobre essa situação. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas com isso, né? Questões relacionadas à abolição da escravatura e que vocês pensem bastante e reflitam nessa data tão importante que é o dia 13 de maio. É o dia que, de fato, a abolição foi excluída, né, do Brasil e os escravizados, né, as pessoas que viviam aqui na condição de escravos, puderam finalmente aproveitar da sua liberdade, muito embora com alguns problemas, porque a partir do momento que eles foram libertos, eram pessoas que não tinham muito para onde ir, né? Não tinham com o que trabalhar, então houve aí uma outra série de problemas com essa abolição. Não que tenha sido um problema, muito pelo contrário, é algo para a gente comemorar bastante, é uma data que a gente deve de ser assim, né, de gratidão por isso ter acontecido, por essa abolição ter acontecido. Mas o que eu quero dizer é que apesar da abolição da escravatura ter acontecido, o governo no momento, né, as autoridades não tomaram as devidas decisões, as devidas precauções para que aquelas pessoas que fossem libertas tivessem um mínimo de uma vida digna. E não foi o que aconteceu, eles acabaram foram libertos, mas continuaram vivendo em condições muito, muito abaixo do que o digno, do que o necessário, tá certo? Agradeço a vocês até aqui e até a próxima.